E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Amém? Continua. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. E presta atenção nisso interessante. Contudo, o jovem Josué, filho de Nun, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Então, quando Moisés falava com Deus, o povo todo, cada um ficava nas suas tendas, né? Tudo ali com medo, com temor da presença, e Josué ficava junto com Moisés, ele acompanhava tudo ali. Então, nesse tempo, igreja, Deus falava com o homem diretamente. O face a face aqui não é olho no olho, porque a palavra de Deus vai dizer que ninguém pode ver a Deus. Amém? Principalmente esse corpo velho que nós temos aqui. É ver e morrer, não suporta. Então, ninguém jamais viu a Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, quando fala aqui que Moisés estava face a face com um amigo, era a coluna de nuvem que ele via, assim como ele viu a sarça ardente, e então ele ouvia a voz de Deus. Amém? E Deus continuou falando ainda com homens dessa forma, e a gente vai ver isso durante todo o decorrer. E Deus usava outra forma também nessa época, né? Aonde está isso? Juízes 6:12. Olha só que interessante. Juízes 6:12. Olha como Deus é bom, igreja. Em Juízes aí 6:12, nós vamos ver que um anjo apareceu para quem? Para Gideão. Amém? Então um anjo apareceu para Gideão e falou: você é um homem forte e tal. E aí nesse caso então Deus usou quem para falar com o homem? Um anjo. Então Deus também usava anjos para falar com os homens. Amém? Deus usava outra forma também. 1 Samuel 3:4. Olha que interessante. 1 Samuel 3:4. Samuel estava dormindo e o Senhor fez o que, igreja? O chamou. Todo mundo conhece a história, né? Samuel foi lá, pensou que era o Eli, e depois que o Eli percebeu que era Deus querendo falar com ele, o Eli falou: Samuel, quando te chamar de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Então Deus falou com Samuel também audível, só que aí já não aparecia nada, era só a voz. Amém? Outra forma de Deus falar. E principalmente que Deus mais usava no início de tudo era os profetas, né? Então Deus falava muito através dos profetas. Por isso a palavra de Deus fala que com Moisés Deus falava face a face, ou seja, Deus não usava ninguém para falar com Moisés, ele mesmo falava com Moisés. Já com a maioria do povo ele usava os profetas. Então vamos ver um exemplo aqui em 2 Samuel 12. Eu peguei uns exemplos que a gente conhece muito para ficar mais fácil. 2 Samuel 12 foi quando o profeta Natan foi falar com Davi a respeito do pecado dele. Vocês lembram disso, né? 2 Samuel 12:7 diz assim, ó: então Natan revelou a Davi: esse homem és tu, e assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Ou seja, aí é Deus falando através do
profeta. Amém? Só que isso tudo, igreja, ainda o homem estava um pouquinho distante de Deus, né? Então Deus precisava se aproximar mais do homem. E aí o que Deus fez? Enviou o seu filho, enviou Jesus até nós. Amém? E a palavra vai nos dizer então que Jesus nasceu através de uma mulher. Ele se entregou completamente, como eu já preguei aqui outro dia. E aí Jesus vai mostrar algumas faces dele, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Lembrando, igreja, que Jesus é Deus. Amém? Não podemos esquecer disso. Eu percebo que às vezes a gente faz uma divisão da Trindade, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é um só. Amém? Três que são um. Amém? Então não é cada um por si e Deus por todos, não. Amém? Todos eles são a presença de Deus. Então Deus manifesto no Filho veio entre nós para estreitar os nossos laços. Amém? E aí, igreja, ele deixou alguns ensinamentos fundamentais para nós, que a gente vai aprender agora. João 1:1. Olha o que diz aí. João 1:1. Olha o que diz aí. Todo mundo achou? Amém. Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava, e a palavra era Deus. Estão entendendo? Então às vezes a gente está em busca da presença de Deus, e a presença de Deus está nas nossas mãos, através da palavra. Só que a gente não se atenta a isso e fica esperando Deus aparecer. Deus vai aparecer? Não, ninguém jamais viu a Deus, e nem pode. Nessa carcaça velha, não, só no corpo glorificado nós veremos a Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de quem aqui, igreja? Está falando de... Vamos ver. Aí vamos lá. João 1,14. 1,14. Olha o que diz. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem está falando aqui? Jesus. Então Jesus, ele é a palavra, e Jesus se fez carne. Amém? Jesus maravilhoso. Então, igreja, nós precisamos de entender, Jesus, ele veio para nos levar para outro patamar, para outra situação, né? E ele trouxe isso através dos seus ensinos. E um deles, que é o principal, que eu entendo assim, né? Está aqui no mesmo livro de João, capítulo 14, versículo 7. Olha só que interessante. João 14, 7. João capítulo 14, versículo 7. Todo mundo encontrou? Olha o que diz a igreja. João 14, 7. Se vós de fato tivesses... Não, é 14, 6, viu, igreja? João 14, 6. Aí nós vamos ler mais um pouco, mas é João 14, 6. Amém? Olha o que disse Jesus. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a gente quer a presença de Deus, o que a gente precisa? De focar em Jesus. A gente precisa de aprender mais sobre Jesus. Amém? E aí a gente vai ter a presença
de Deus. Amém? Então vamos aprender um pouquinho agora mais, sobre Jesus. Jesus, igreja, ele diz que além dele ser a palavra, ele diz também que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Ou seja, não tem outro jeito de chegar até Deus a não ser através de Jesus. Amém? Vamos aprender mais um pouquinho. Aí, igreja, Jesus então, ele veio como carne, como ser humano, e habitou entre nós. Amém? Porém, também essa época já passou. Ele já morreu, ressuscitou e foi um corpo, glorificado para Deus. Ele está lá. Amém? Primeiro de muitos outros, para nos mostrar como seria. Amém? Então Deus está em figura humana através de Jesus, junto do Pai, à destra do Senhor. Amém? Ele não está lá em espírito. Por que eu sei disso? Porque quando ele ressuscitou, ele não apareceu novamente para os discípulos, não mostrou as feridas, não comeu. Então o espírito come, o espírito tem ferida. Então ele se mostrou que ele continua sendo homem, lá com um corpo diferente do nosso. E aí ele foi para o Senhor. Amém? E quando ele foi, igreja, ele deixou algumas coisas escritas. Amém? Para facilitar para nós. Vamos continuar aí, no mesmo 14 aí. 14:16. Ele estava dizendo que ele precisava ir. E aí ele disse no 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Aí está falando do Deus Espírito Santo. Amém? Continua e diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está falando da segunda vinda. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Estão compreendendo? Vamos de novo, bem calmamente, para não bagunçar as ideias. Presta atenção nisso, igreja. Versículo 20: e naquele dia entendereis que eu, Jesus dizendo, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aonde que as pessoas vão procurar Jesus? Aonde, gente? Aonde que ele vai estar? Vamos de novo, vocês não entenderam? Vamos lá, é bem didático. Jesus diz o quê? 20: e naquele dia entendereis, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em... Aonde está Jesus? Em nós. Está vendo aí o negócio? Aí você fica procurando Jesus nas nuvens, aí você fica procurando Jesus não sei aonde. Jesus, ele está na palavra, porque ele é a palavra, e ele está em nós. Amém? De que forma? Vamos aprender já isso aí. Eu falei que vocês têm que prestar atenção, que é bem complicado, né? Vamos lá? Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então nós precisamos demonstrar o nosso amor para que Deus, através de Jesus, se revele a nós. Amém? E como é que a gente demonstra o nosso amor? Obedecendo. Perfeito. Acabamos de ler. Presta atenção, gente. Eu não estou falando nada da minha mente aqui, uma mente sobrenatural, não.
Nós só estamos lendo a palavra. Nós acabamos de ler e nós vamos compreender o que nós estamos lendo. Amém? Revelação, rema da palavra. Amém? Então, está bem claro isso, gente? Aquele 21, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou Judas, não o Iscariotes, viu, igreja? Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Estão entendendo? Vamos de novo? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Então, de que forma que eu busco a presença de Deus? Baseado no que a gente acabou de ler. Obedecendo. Está bem claro. Vamos de novo? Se alguém me ama, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele. Então, de que jeito que é que a gente busca a presença? Obedecendo. Mas aí a gente quer buscar a presença fazendo algumas coisas que não sei de onde que vem, né? Umas buscas que, misericórdia, com sacrifício que já foi feito, com loucuras, né? Com tudo que é mais fácil de fazer. Porque o primordial é o mais difícil, gente. Obedecer a palavra de Deus. Todas as outras coisas se tornam fáceis diante de obedecer a palavra de Deus. Então, se eu falar para a igreja aqui, ó, nós vamos daqui até o Guarujá de pé, e lá nós vamos ver a presença de Deus. Parece até um sacrifício, e é um sacrifício, mas a gente consegue. Porque a gente vai indo, demora um pouquinho, mas a gente chega. Se eu falar para a igreja, nós vamos ter que ir daqui na Serra da Canastra e subir lá no monte, fazer uma oração, e nós vamos a pé. Tranquilo. Se eu falar para a igreja, nós vamos fazer um propósito de R$1.000 por mês até o final do ano, são R$12.000 para ver Jesus. Tranquilo. A igreja consegue. Mas nada disso leva à presença de Deus. O que a gente precisa para ter a presença de Deus? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Sem obediência não tem presença de Deus. Tanto que Deus é bem claro. E quando a pergunta é feita, por que você vai aparecer para nós e não para o mundo? Jesus está dizendo assim, ó, porque o mundo não me obedece, querido. Só por isso. E vocês me obedecem. Pastor, mas eu estou dentro da igreja e não vi Deus ainda. Está aí a sua resposta. Você não está obedecendo. Amém? A partir do momento que você obedecer, você vai ver Deus na sua vida. Pastor, mas eu vejo algumas coisas acontecer. Graça comum. Presta atenção. Então a graça comum, ela é comum a todos. Por isso que você vê ímpio prosperando financeiramente. Por isso que você vê que o sol nasce para todo mundo. Por isso que você vê que chove para todo mundo. O ímpio tem lá uma plantação de soja, chove na plantação do ímpio, chove na plantação do nome de Deus. Isso é a graça comum. Então não pense que você está vivendo a graça comum, que você está vivendo a presença de Deus. E se você acha que a graça comum está boa, imagina a presença de Deus. Amém? Volta para o texto. Vamos continuar onde nós paramos? 24, né? Aí Jesus finaliza dizendo o seguinte: quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós está ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém? Aí Jesus fala assim, ó, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós.
Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, as verdades, e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Amém? Então o Espírito Santo que habita em nós, igreja, ele nos faz lembrar da presença do Senhor. Amém? Olha que bênção. E aí Jesus, igreja, ele explica outra coisa. Na verdade, ele vai embora, mas a sua presença fica. Como assim? Ele foi ao Pai, mas ele deixou ele impresso na palavra, e ele deixou isso aqui que nós estamos vivendo, que é a sua igreja. Amém? Nós precisamos ir até lá, mas em Colossenses 1,18 vai nos dizer o quê? Que Jesus é a cabeça da igreja. Amém? Se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 também. Jesus é o cabeça e nós somos os membros, todos nós juntos. Amém? Então, isso aqui é o corpo de Jesus. Amém? Então, Jesus deixou a igreja para continuar o que ele estava fazendo. Amém? Só que aí Jesus, sabendo que nos faltava algo, porque Jesus ele era Deus, para nos ajudar, ele deixou quem? O Espírito Santo. Só que sabe qual que é o problema da igreja? Ela não compreendeu isso. E ela fala assim: o Espírito Santo é que convence. Isso é verdade? Sim. Só qual que é o problema? A gente acha que o Espírito Santo vai até as pessoas, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ninguém pode ver. Você já viu o Espírito Santo? Não, ninguém pode ver. Então não é visível. Então não é o Espírito Santo que vai até as pessoas. Quem vai? Nós. E o Espírito Santo que convence está onde? Em nós. Então nós abrimos nossa boquinha e falamos. E o Espírito Santo através de nós é quem convence. Isso não vem de nós, é o nome de Deus. É só para a gente entender o seguinte: quem está dizendo ali é nós, o corpinho aqui. Mas a glória do que está sendo dito é de Deus, porque é o Espírito Santo que está nos dando a sabedoria para falar. Amém? Sabe o que a igreja fala? Para ficar quietinho. O Espírito Santo é que convence. Você acha que o Espírito Santo vai habitar um satanista para convencer ele de que Deus é Deus? Só pode ser possessão. Você acha que o Espírito Santo vai habitar um alcoólatra, um embriagado, um drogado, um prostituto para convencer que Deus é Deus? Claro que não, igreja. O Espírito se diz santo é porque é santo. Amém? Então ele não vai habitar essas pessoas. A palavra de Deus é bem clara. O Senhor deixou o Espírito Santo para quem? Para os dele, para quem obedece. Amém? E aí nós, com o Espírito Santo em nós, aí sim nós vamos até as pessoas. E através de nós, o Espírito Santo faz o quê? Convence. Amém? Vamos dar mais uma enfatizada nisso. Primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Tem Judas, né? Antes de Judas, João. Então, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Amém? Olha só o que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos otorgou do seu Espírito. Que jeito está o Espírito aqui, igreja? Letra maiúscula. Então está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? Então presta atenção. Por que a gente então é um homem e uma mulher que representa a Deus? Porque a gente carrega Deus em nós. Então nós não levamos uma carta de apresentação. Ó, estamos aqui, eu vim aqui em nome de Deus. Quem faz isso? Um juiz. Ele envia aquele povo lá, como chama? Para entregar as intimações?
oficial de justiça. Então vai o oficial de justiça com uma carta, um mandato em nome do juiz. Então a carta ele está representando o juiz, mas quem está dando autoridade é a carta, ou o papel ali, o ofício. No nosso caso, quem está nos dando a autoridade de falar em nome de Deus é o Espírito dele que habita em nós. Vocês estão entendendo? Então, não é qualquer pessoa que fala em nome de Deus. E como é que a gente vê quem é quem? Isso também é muito fácil. É, pastor, claro que é. Mateus 5,16. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 13, que é o contexto todo, ainda tem um tempinho para me pregar. Então, a partir do 13, do 13 ao 16, Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão em casa. Tudo isso aqui, Jesus está dizendo, que ele está usando essas figuras de linguagem para dizer o que? Versículo 16: assim deixar a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. O que a palavra está dizendo, igreja? Ninguém vai ver Deus em outro lugar que não seja em nós. Então esquece esse negócio que você vive pela graça e que é só você ficar sentado e não fazer nada e esperar a salvação. Esquece. Jesus não falou isso em lugar nenhum. Amém? Jesus só disse que não é dom nosso, só disse que não é por merecimento, mas não disse que a gente tem que ficar quieto. Aleluia. Amém? Jesus não enviou o Espírito Santo para sentar ninguém no banco. Jesus não enviou o Espírito Santo para deixar ninguém dentro de casa trancado. Jesus não enviou o Espírito Santo para ficar mudo. Não. Jesus enviou o Espírito Santo para nós professarmos a nossa fé para todos. E através das nossas atitudes e as nossas obras, glorifique o nome do Senhor. Que bênção. Aí eu estou aqui, cheio de dívida. E meus credores estão glorificando a Deus pela minha vida, então? Então, que bênção que essa pessoa me paga. Veio aqui, comprou e não pagou. Olha que homem de Deus, que maravilha. Não é assim? Mas não sei que é. Aí, estou glorificando a Deus pelo meu modo de ser, o chato. A pessoa que é chata, ela entra numa loja, ela é insuportável. Ela vai comprar alguma coisa, ela é insuportável. Todo lugar que ela anda, ela é insuportável. Aí quando essa pessoa sai insuportável, as pessoas, glória a Deus pela vida desse homem. Não é assim? Claro que não, igreja. Deus não nos fez para ser insuportável. Deus nos fez para levar a palavra dele. Amém? Então se você chega em algum lugar, que você possa chegar e glorificar o nome de Deus através da sua vida. E quando Deus quiser que você seja um pouquinho mais bravo, Ele vai fazer isso com você. Amém? Eu vou te mostrar como é que funciona. Está vendo essa unha aqui? Roxa. Isso foi Deus mandando eu ser mais bravo. Amém? Como é que foi isso? Eu marquei de levar meu carro para fazer uma revisão lá em Franca. E eu sou muito tranquilo, como todo mundo sabe. Eu prego a palavra firme, mas eu sou tranquilo. E eles marcaram de entregar meu carro 2 horas. E eu marquei um outro compromisso 2h30, porque 2 horas entrega, 2h30 está pronto o compromisso. Eu marquei isso na quinta e era para segunda. Aí eu cheguei de frente da loja lá, eu fui fechar a porta do carro, já fechei meu dedo lá. Rapaz, isso aqui doido. Aí o sangue já ferve, eu fiquei nervoso, né? Ficava no meu dedo. Já fiquei nervoso, bom dia, mas de mim.
vou trazer meu carro aqui conforme combinado. Ah, tudo bem, senhor, nós vamos entregar ele 5 horas da tarde. Eu falei, o quê? 5? Eu falei, não, combinei com vocês 2 horas da tarde. Se fosse para 5 eu não tinha nem vindo. Aí que eu estava movido pela raiva, né? Meu Deus. Aí o guarda-chuva falou assim, não, tá bom, nós vamos entregar no horário. Aí eu pude ir no meu outro compromisso. Mas por que eu entendi que foi Deus? Porque se eu não dou uma pancada no dedo lá, às 5 horas eu ia ficar bravo por dentro, mas tudo bem, não tem problema não. Então às vezes Deus dá uma agitada na gente. Não é para a gente ser bobo, né? Mas é para a gente ser cordial. Então não precisava xingar o povo lá, não precisava ser um chato, né? Mas eu estava querendo o que havia combinado, é só o combinado. Mas se fosse impossível também, eu não ia ficar, né? Se fosse impossível, fazer o quê? Mas era possível, tanto que foi feito, né? Então às vezes eles querem tapear a gente, passar o outro na frente da gente. Então a gente também tem que se conter e analisar a situação. Só estou dizendo isso aqui, porque às vezes eu falo para não ser chato, aí você vai ser bobo. Mas não é para ser bobo, é para não ser chato. Também tem gente que é insuportável. Chega numa loja, aí está lá a atendente. Primeiro, as mulheres têm esse costume, 350 peças de roupa, não vai comprar nada, faz a mulher desenrolar com as roupas tudo lá no balcão. Aí vai comprar uma blusinha de R$14,90, desenrolou lá nenhum de roupa. Aí para quanto é? R$14,90. Nossa, você não tem vergonha na sua cara, isso é um roubo. O que a mulher tem a ver com isso? É o patrão dela que pôs o preço. Aí nunca mais eu venho aqui e começa a xingar a pessoa. O que a pessoa tem a ver com isso? Nada. Mas o que a gente faz? É o chato. Esse dia eu fui lá no Poupa Tempo fazer o documento das meninas. Aí tinha um cara, olha só como é que o cara estava na razão. 12 pontinhas da Sabesp atrasada, cortaram a água dele e ele bravo. Aí falava para a menina assim, vocês não têm cabimento, vocês não têm vergonha de cortar minha água e não sei o quê. Danando com essa menina mesmo, minha menina vai ser a Paula, menina só aqui. E ele blá. A hora que ele terminou de xingar ela tudo, ela falou assim, próximo. Falei, essa menina é uma menina de Deus. Já dei bola pro cara falar. Mas agora, imagina se ela com esse chato saiu e ela falou assim, glória a Deus pela vida desse homem. Falou? Falou não. Então a gente precisa agir de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Dando um bom testemunho. Em quê? Em tudo. Em tudo. Você já imaginou? Passa uma pessoa aí na rua, parecendo uma proça, andando com uma roupa, né, serpenteando aí. Aí tá lá o coitado do marido tomando uma fresca, já dá uma olhada ali sem querer. A mulher dele já vem, já dando com ele, já começa aquela briga aí na casa dos outros, que não tinha nada a ver com a situação, por causa que a crente passou com uma roupa de proça. Você imagina se essa família vai glorificar a vida dessa crente passando. Glória a Deus que essa mulher, foi bom que você passou aqui hoje, porque senão não tinha nenhuma contenda em casa. Glória a Deus que você passou e ele está brigando agora. É assim? Não é assim. Então a gente precisa dar um bom testemunho em tudo, com a nossa vestimenta, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso proceder, em tudo, para que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas atitudes, através das nossas vidas. Como que eu vou chegar e falar com uma pessoa que eu estou falando em nome de Deus para ela, com a vida toda errada, toda arrebentada? O que a pessoa vai falar? Vixe, o que muitos falam? Já repararam isso aí? Muitos falam assim, vou fazer o que na igreja? O povo da igreja também é pior que eu. Já ouviu essa frase? Muitas vezes tem isso aí. Por que tem isso aí? Vou explicar para vocês. É o inimigo agindo. Para quê? Para descredibilizar a igreja. Quem que deu autoridade para a igreja? Jesus otorgou autoridade. E quem que quer tirar a autoridade da igreja? Satanás. De que forma que a igreja tem autoridade? Através do procedimento. De que forma que Satanás quer tirar a autoridade da igreja? Através do procedimento. Amém? É por isso que todo mundo é crente hoje. Reparou? Está lá o satanista, aí está o Pai do Senhor, irmãos. O satanista, Pai do Senhor, que presepada que é essa? Aí está lá, cantor do mundo, Pai do Senhor, irmão. Aí está lá, dono da balada, Pai do Senhor, irmão. Está lá, dono do motel, Pai do Senhor, irmão. Biqueira, Pai do Senhor, irmão. Que presepada que é essa? Todo mundo agora virou crente?
Para quê? Para envergonhar o Senhor? Então a palavra de Deus diz o que? O caminho é estreito, não é facinho não, não é de qualquer maneira não. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. As pessoas estão sendo convencidas pelo Espírito Santo? Então não. Entra na igreja. O que tem nessa igreja? Pergunta é essa. Aí a resposta qual que é? Em vez de falar tem a presença de Deus, não. Temos ar-condicionados, cadeiras almofadadas, playground para as crianças, estacionamento, e temos várias atividades durante toda a semana. Gente, e Deus? Deus não é muito tempo que não aparece, mas o nosso louvor é maravilhoso, temos iluminação, climatizador, tem tudo, só não tem a presença de Deus. E aí as pessoas são convencidas pelo quê? Pelo que lhes foi oferecido. E para finalizar, uma pitadinha ali de sal, uma cerejinha no bolo, ela falou: ó, você não precisa mudar a sua vida em nada, porque nós vivemos pela graça, e de contrapartida Deus ainda vai te abençoar e te prosperar. Presta atenção, você vai continuar na mesma vida que você está, mas vai ficar rico. Só você vir participar aqui e trazer o dízimo, é claro. Aí o que as pessoas fazem? Nossa, proposta tentadora. De onde vem proposta tentadora, gente? Do inferno. Eu já disse, não, tentadora, de tentação. Então, uma proposta dessa é tentadora. Agora, imagina você chegar e a pessoa te explicar como a gente fala aqui, ó. Você vai ter que ter uma mudança radical na sua vida. Já ouviu falar em Jesus? Ah, já, Jesus era muito bom, Jesus agia conforme a lei, Jesus não tinha pecado, Jesus já ouvi. Então, o objetivo é a gente ser igual a ele. Vixe, mas como assim? Igual Jesus? Não, não tem jeito não. Eu não consigo, impossível. Mas a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Então não tem jeito. Se Jesus disse que a gente pode, a gente pode. A gente vai ser igual a Jesus? Claro que não. Mas a gente precisa buscar essa perfeição. Todo dia a gente melhora um pouquinho. Todo dia a gente fica mais parecido com Ele. E esse é o objetivo. Amém? Agora, cada dia eu pareço mais com Satanás. Cada dia pior. Porque vem na igreja e no princípio tem um temor violento. E depois o temor vai embora. Aí entra a graça barata. Aí entra o amor, que não sei que amor que é esse, que a palavra é bem clara. Quem é que ama a Deus, gente? Quem obedece. Então, claro, isso aqui eu não sei qual que é o amor, quem que as pessoas acham que é. Aí vem toda uma distorção da palavra, acompanhada por inúmeras heresias, para descredibilizar o povo de Deus. Aí você imagina nos dias de hoje, por que está todo mundo buscando a presença de Deus? Já percebeu isso? Porque ninguém está encontrando. Porque se você está com a presença... Estou aqui com meu amigo Felipe, estava buscando a presença. Você disse que eu não vi. Estou aqui com meu amigo Felipe. Chegou aqui no culto. Aí eu vou ficar perguntando: gente, cadê o Felipe? Vocês viram o Felipe? Nunca mais apareceu o Felipe? Não, ele está aqui. Não vou perguntar. Agora, se eu nunca mais vejo o Felipe, estou longe do Felipe, não sei do Felipe. Aí, gente, vamos procurar o Felipe. Alguém sabe onde ele mora? Vamos fazer uma visita para ele. Vamos buscar ele. Por que a gente vai buscar ele? Porque ele não está aqui. Por que a gente tem que ficar em busca da presença do Senhor o tempo todo? Porque a gente não está conseguindo ver. E por que não está vendo? Porque não está em nós. Porque eu não vou conseguir enxergar. Eu preciso ver ele quem? No irmão que está do lado. Só que o que o mundo está falando para nós? Não tente enxergar a perfeição em mim. Olha para Jesus. Olha para Jesus, você não consegue ver. Porque em mim você não vai ver nada. Ou para. Isso é para facilitar o nosso lado, igreja. Na verdade, se você não está conseguindo ver Jesus em mim, eu preciso melhorar bastante, porque o correto é você ver Jesus em mim. O negócio é esse, né? Tem aquelas histórias, né? A gente vê aquelas fábulas, né? Cada um conta de um jeito, mas eu vou contar uma aqui também. Aquele contador de história, né? Certa vez um pregador foi para a África, né? Aí tem uns que falam que é ele, outros falam que é o outro, mas tem uma fala. Aí um pregador foi para a África e ficou numa casa lá durante alguns dias, né? E quando ele foi embora, o filho do homem falou assim: papai, cadê Jesus? Ele falou assim: que Jesus, meu filho?
Foi o missionário que estava aqui que foi embora. Foi, não, eu pensei que ele era Jesus. Ou seja, a criança estava vendo Jesus na figura do missionário. Agora, se o missionário ficar na casa de alguém, papai, cadê o Satanás? Foi embora. Meu cara só vai para extorquir, comer e beber e viver nas costas dos outros. Só para dar trabalho. Ainda se brincar, ainda sai com a mulher do vizinho para ir constrangindo todo mundo. É para defamar. Então, como é que faz? Cadê o missionário? O missionário só fez cagada com a cidade. Não pagou o aluguel da casa que morou, não pagou o mercado. Saiu uma menina que era menor de idade, ainda pegou um carro e financiou e não pagou para ir embora. Vamos ver Deus na vida desse cara como? Para defamar o caminho. Está na porta da igreja. O que está o povo na porta? Fumando maconha. Então vamos aqui para o culto. Culto do quê? Não tem jeito, igreja. Como é que vai? Não vai vir. Ah, mas eu não estou enxergando Deus. Não está mesmo. Presença de Deus. Não tem mesmo. Não tem outro jeito. O único jeito da presença de Deus nos dias de hoje: palavra e Deus em nós, na igreja. Igreja e palavra. Porque o Espírito Santo a gente não consegue ver. Então o único jeito de ver, porque a palavra está bem clara, diz: por que o Espírito Santo não vai para o mundo? Porque o mundo não pode ver. Então, ver não vai ver. Porque esse é um espírito, né, gente? Então, tudo bem que você assistiu o Gasparzinho na sua infância, mas o Espírito Santo não é o Gasparzinho. Então nós não vamos ver. Então o único jeito de ver Deus nos dias de hoje, ou melhor, a maneira mais natural de ver isso, que Deus faz o que Ele quer. Se quiser aparecer, se mandar um anjo, vai quer. Mas a maneira mais natural que Jesus deixou aqui, o ensinamento é esse: Deus através da palavra e de nós. É só assim que vai buscar Deus. Então, estou buscando a presença de Deus. Ótimo, começa a se mexer que a presença de Deus vai ser manifesta em nós. Amém? E aí todo mundo vai ver Deus. Olha que maravilha. Não é uma bênção? Sim ou não, igreja? É uma bênção, não é uma bênção? Então, é assim que vai funcionar. Mas a igreja é o anjo. Você está achando que você é Gideão? Não, está malhando trigo aí no lugar? Então, não. É um negócio de anjo para lá, anjo para cá, coluna de fogo para lá, e sem contar as outras coisas que estão vendo. Aí começa a ter visão. Estou vendo aqui uma geladeira. Geladeira, não é possível. Geladeira, prosperidade da sua casa. Não vai faltar comida. Presepada que é essa, gente? Só faltava essa agora. Estou vendo aqui uma mesa. O que é a mesa? Só a família aumentando. Presepada que é essa? E alguém está vendo a mesa? Não. Ah lá, todo mundo. E glória a Deus, aleluia, não está vendo nada. Quando você passou aqui, Deus mostrou um bolo atrás de você. Seu aniversário, né? Para. Esses dias o cara estava lá, o Roberto Carlos, o cara falou assim: esse cara sou eu. O que é Deus falou na música do Roberto Carlos? O nome do cara é Roberto Carlos. Eu falei: para. Olha a presepada, gente. E as pessoas falam que olha que presença de Deus. Não é nada. É nada. É engano, isso aí chama-se engano. Então nós precisamos urgentemente nos atentar às Escrituras. O que as Escrituras fazem? Faz a gente evitar muito engano e transforma fora do nosso caráter para que a gente possa se tornar parecido com Jesus. Aleluia. E o que o Espírito Santo faz? Ele é o nosso advogado. Amém? Aleluia. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos dá força para a gente continuar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos mostra o caminho. Amém? Ele nos leva a lugares. É isso que Ele faz. Amém? E a gente faz o que a gente tem que fazer. Amém. Porque a figura do Jesus somos nós. Paulo já ensina isso. Pequenos Cristos. Amém? Então, todo lugar que chega, você imagina. Chega Paulo no lugar, as pessoas não sabem. Vamos dar um exemplo para vocês. O João Batista. Vocês sabem quem que é João Batista? Não, fala assim, mas quem que é o João Batista? Será que esse cara é o Elias? Será que quem que ele é? Será que ele é o Messias? Eles confundiam ele com Jesus.
Aí ele falou assim: não, eu não sou nem digno de atar a sandália daquele que há de vir, eu só vim anunciar o caminho. Jesus ainda vai chegar. Amém? Mas só que o jeito, o procedimento dele era tão santo e tão honesto que as pessoas achavam que poderia ser ele. Amém? Agora, nos dias de hoje, as pessoas querem ver Jesus em todo mundo, menos através delas. Não vai acontecer. Não vai. Pastor, mas eu não gostei disso aí, eu vou procurar de outro jeito. Ótimo. Quinta-feira nós falamos sobre isso. O povo achou difícil ter um rei, um reis comandando eles. O povo na época de Saul. E aí o que eles fizeram? Precisamos de um rei homem, porque é mais fácil. Assim é nos dias de hoje. O povo acha difícil seguir a palavra. E aí o que eles fazem? Vamos arrumar um pastor que fala o que eu quero ouvir. Para iniciar, nem pastor é, para começar o negócio. Porque o pastor não é um tipo, não é uma figura. O pastor é o que você faz. Então, se você não pastoreia de acordo com a palavra de Deus, você não é pastor, você é o quê? Então a gente precisa de compreender isso. Amém? Ah, eu sou médico. O que o médico faz? Atende e cura pessoas através da medicina. Não é isso? Eu sou médico, mas eu não exerço. Né? Ah, eu sou médico, mas eu ensino outra coisa que não é medicina. Então, é uma coisa de um pastor que ele ensina a palavra, de um pastor que ele ensina santificação, que não ensina reconhecimento da graça, que não ensina o que foi o simbolismo da cruz para nós, que não ensina que devemos nos arrepender. Então, infelizmente, igreja, a gente precisa de tudo novo nas nossas vidas, e que a gente possa começar o ano com esse ensinamento de hoje. Amém? Então, ó, presença de Deus, ótimo. Como é que vai ser essa presença de Deus? Em nós. Não tem outro jeito da manifestação da presença de Deus. Bola de fogo não vai aparecer. Sarça ardente vai ser difícil para arrebentar. Anjos voando, bem complicado. Então vai ser que ser dessa forma. E eu vou dar mais um alerta para a igreja, só falando nisso. Alerta. Qual alerta? Vocês já ouviram falar nos hologramas? Todo mundo sabe que é holograma, né? Não, holograma é o seguinte: não existe nada aqui, irmão, e aparece uma imagem que é feita artificialmente de alguém. Já tem há muito tempo atrás, tem até show, né? Michael Jackson cantando com outra pessoa e aquele holograma ali. Só que isso era antigamente, né? No início do programa, do projeto. Hoje vocês vão ver, tem um reality show aí que está mostrando umas imagens loucas lá, né? Todo mundo está vendo. Aquilo lá aí vem os teorias da conspiração, nossa, é Satanás, nossa, não sei o que, não, aquilo lá é tecnologia. Só que, se essa tecnologia for usada para tapear o povo, imagina, um holograma no céu mostrando um anjo. Quem que vai duvidar? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que começar a ficar atento às Escrituras, porque o inimigo vai tentar de todas as formas nos enganar. E a palavra diz que se os dias não fossem abreviados até os escolhidos, ia cair. Amém? Então nós estamos vivendo esses dias agora, os últimos dias. Vamos ficar atentos. Amém? Glória a Deus. Todo mundo compreendeu a palavra? Que bom, né? Terça-feira não tem estudo, vai ter outro culto, então vamos saber. Mas como é que eu vou saber se eu não compreendo a palavra? Se o ano que vem eu começar a ver Jesus entrar aqui, ô Jesus, pode ser ô Jesus, aí eu vou ver. Agora, se não, infelizmente, mais uma palavra jogada ao vento. Amém? Glória a Deus. Que glória, hein? Nossa. Vocês sabem que é glória a Deus, né, igreja? Vejo que sabe, que todo mundo glorifica o nome do Senhor aqui. Glória a Deus por essa palavra, igreja. Glória a Deus. Aleluia.